que é o telefone aqui? 9311 8000. 93... Bora. 10h13. Bola começa agora. Fatos, reportagens, entrevistas, bate-papo com notícias e informações do esporte. A área agora é nossa, é sua. Está no ar o programa Cicinho na área. Fala galera, bom dia, paz do Senhor a todos. Programa Cicinho na área, entrando na área nessa manhã, ao vivo aqui na Dar José Rádio TV. É sempre um prazer ter a sua companhia. Esteja participando conosco aí no telefone 9311-8000, 99311-8000, 64, né, o nosso prefixo. Esteja comigo aí, sintonizado, para que nós possamos compartilhar sobre o esporte, sobre o futebol nacional e mundial. Hoje não tenho aqui meu companheiro de bancada, está correndo atrás de alguns compromissos da competição de penalidades do final de semana, que acontecerá ali no Centro Esportivo Iabé-Chamar. Meu amigo Edinaldo Martins está nesses compromissos. Estou aqui com o piloto da aeronave, o Renato. Bom dia, Renato, que Deus abençoe. Vamos lá, né? Bom dia, vamos lá. A bola não para não. Não pode parar. Ontem eu estive lá em São Paulo, no programa ali, Arena SBT. Voltei à noite, cheguei aqui em São Luís de madrugada e agora de manhã já estou aqui na ativa, fazendo esse futebol com você, né? Então nós temos sempre que estar ativados aí, hein? Vamos lá, presta atenção, não é a rádio não, hein? Aqui é a Dar José Rádio TV. É que nós somos pessoas ativas, assim, queremos a todo momento estar falando sobre futebol. Ontem teve rodada da Série C. E o Vila Nova, gente, o Vila Nova perdeu em casa pro Botafogo da Paraíba, o Edinaldo Martins. Eu acho que por isso que ele não veio, né? Ele torce pro... Pode ser uma desculpa, né? Por Vila Nova? Pois é. Será que ele tá tomando sal de fruta igual o Cássio? Será que foi ruim de digerir essa derrota? Mas o Vila Nova, digamos que ele se complicou, viu, na classificação, Renato? Porque agora tá todo mundo com 15 jogos, né? E o Vila Nova está em terceiro lugar, seguido do Paysandu, que ganhou ontem fora de casa, teve um resultado expressivo de 3-0. O Paysandu, que é um time que precisa estar lutando aí pelo acesso, né? Até porque é um time de tradição, um time que já disputou finais, né, de Libertadores, alguns bons anos atrás, né? Na época tinha Velber, na época tinha Sandro Gaúcho, enfim, tantos jogadores de qualidade, e hoje se encontra na quarta posição. Então o Grupo A, nesse 15º jogo, faltando somente 5 rodadas para acabar essa primeira fase da Série C, conta com o Vila Nova no Grupo A, o Santa Cruz em primeiro lugar com 36 pontos, o Remo, lá de Belém do Pará também, em segundo lugar com 26, o Vila Nova com 24 e o Paysandu com 22. Aí vem os outros que estão brigando ali para entrar nessa zona de classificação. Manaus com 20 pontos, Ferroviário com 19, o Botafogo da Paraíba, que estava desacreditado, estava lá atrás, emplacou aí 2 vitórias, né, vencendo fora de casa o Imperatriz e agora vencendo também fora de casa o Vila Nova com 18 pontos, o Jacuipense 18 pontos, o 13 da Paraíba 17 pontos e o lanterninha de tudo é o Imperatriz. Imperatriz, que só tem 1 pontinho e que é o próximo adversário do Vila Nova, né? O Vila Nova vai jogar essa partida fora de casa. Teoricamente sim, mas o Vila Nova nós achávamos que ia desprender aí, né? Era para estar ali muito juntinho, digamos assim,
com o Santa Cruz, né? O Santa Cruz está com 36 pontos, o Vila Nova com 24. O Vila Nova começou a oscilar muito e o Santa Cruz continuou a boa sequência. Se o Vila Nova tivesse esses 36 pontos, com certeza já estaria muito tranquilo para a zona de classificação. Até porque o Paysandu, que está em quarto lugar, tem 22 pontos. Então nós estamos falando de 14 pontos. 14 pontos que você tem 5 jogos para tirar. Então, você tem que ganhar os 5 e o outro perder os 5, porque são 15 pontos em jogo. Entendeu? É um milagre. Então, é um milagre. Então, o Santa Cruz já está classificado para esse, digamos, para as oitavas de finais, né, da Série C. O Santa Cruz, sem sombra de dúvida. E o Vila Nova poderia ter dado esse passo importantíssimo se tivesse vencido esses 2 últimos jogos. Mas oscilou, perdeu, está ali a 4 pontos, né? Então, digamos que são 2 jogos, né? Porque o Manaus tem 20, então precisa ganhar 2 e o Vila Nova perdeu 2. Eu creio que o próximo jogo, o Vila Nova vai emplacar a vitória aí em cima do Imperatriz, até porque se não ganhar do Imperatriz, aí as coisas se complicam ainda mais. Né? Aí acabou. Aí vai viver a pressão até o final. Se você ganha do Imperatriz fora de casa, depois você tem um jogo dentro de casa, sem placa, outra vitória, tá mais tranquilo. Restam 3 jogos e você tá aí 6 pontos, né, acima da zona de classificação. Então é uma tranquilidade maior. E falando do Grupo B, Grupo B também, a 15ª rodada completa. Tem o Brusque em primeiro lugar com 28, o Ipiranga do Rio Grande do Sul com 24 em segundo, o Londrina em terceiro com 24 e o Ituano em quarto lugar com 23, o mesmo ponto da Tombense em quinto lugar, mas por saldo de gols, né, por vitórias, é isso? Por vitórias, o Ipiranga tem vitórias a mais. O Volta Redonda está em sexto lugar com 18 pontos, o Criciúma 17 em sétimo lugar, o São José 16 pontos, o Boa Esporte 14 e o São Bento 13 pontinhos. Está muito disputado Bem mais apertado mesmo. que o Grupo A. Bem mais apertado, né? Porque ali tem o último colocado, Imperatriz, que já caiu para a Série D, já não tem mais condições de nada. O 13, que é um time que está na zona de rebaixamento com 17 pontos, se estivesse nesse grupo ele estaria à frente do Criciúma. Estaria em sétimo lugar. Temos um vilanovense querendo falar com você. Manda bala. Edinaldo, meu amigo. Acho que caiu a ligação aí, viu? Vamos ver se o Edinaldo não está aqui, mas ele está aqui. Alô? Fala, Edinaldo Martins! Edinaldo, tá me ouvindo? Edinaldo? Me ouve? Tá dando probleminha ali. Eu acho que ele não pagou a conta, viu, Renato? Mas vamos lá, nós vamos dando sequência aqui. Se conseguir falar com ele, a gente coloca ele ao vivo aqui para falar sobre o Vila Nova. Mas o Vila Nova, nossa torcida, nós aqui goianos, é para que o Vila Nova possa dar essa alavancada, essa esticada e subir para a Série B, que aí dá ainda mais a possibilidade de nós recebermos aqui no nosso estado de Goiás, né, equipes grandes, até porque esse ano na primeira divisão vai cair time grande. Segura lá, Corinthians, daqui a pouco nós vamos falar de ti. Mas é isso aí, galera. Então, passado a rodada, a 15ª rodada da Série C, vamos para a Série B. Série B que ontem não teve jogos, tá? E hoje tem um jogo que é da 11ª rodada, é a rodada atrasada, que será entre Sampaio Correia e Náutico. Sampaio Correia que deu uma arrancada nessa competição. Sampaio Correia hoje que está em quarto lugar com 20 pontos. E se ele ganhar esse jogo do Náutico, que eu acho que ganha,
ele assume a terceira colocação da competição no lugar do Cuiabá, e o Cuiabá cai para quarto lugar. Então, é uma rodada a menos que o Sampaio Corrêa tem. O primeiro lugar do campeonato da Série B está com a Chapecoense, 44 pontos. O segundo lugar com o América Mineiro, 37 pontos. O terceiro lugar, Cuiabá, que pode perder hoje. O terceiro lugar para o Sampaio Corrêa, tem 37 pontos. Sampaio Corrêa, que tem 34 pontos. Juventude, 34. Ponte Preta, 32. Avaí, 30. CRB, em oitavo lugar, 29. Paraná Clube, 29, em nono lugar. Em décimo lugar, com 29 pontos também, o Operário. Em 11º, Confiança, com 29 pontos também. Que a galera com 29, hein? Em 12º lugar, o CSA com 28. Em 13º, Brasil de Pelotas com 26. Em 14º, Guarani com 25. Em 15º, o Cruzeiro com 24. Em 16º, Vitória com 24. Em 17º, o Náutico com 20 pontos. Em 18º, o Figueirense com 19. Em 19º, o Botafoguinho, meu Botafoguinho Ribeirão Preto, com 18. E lá na lanterninha da competição, o Oeste, que praticamente rebaixado para a Série C, podemos dizer assim, com apenas 8 pontinhos. Lembrando que hoje temos somente uma rodada, que é essa rodada atrasada da Série B. Série B também que está muito disputada, né? Vimos aí 4, 5 equipes com o mesmo número de pontos e vai ser assim, um pouquinho na frente e abaixo tudo embolado. A Chape deu essa arrancada. Outro time que eu creio que depois vai dar uma arrancada, né? Tem a Copa do Brasil, né? Para disputar, o Cuiabá, que está concentrando muito suas forças na Copa do Brasil e está dando uma oscilada aí que é normal no Campeonato Brasileiro. Mas é um time que o mínimo é se manter na segunda divisão. Que para o Cuiabá, né, a primeira vez que está disputando a segunda divisão, é muito, mas muito importante, até porque o dinheiro entra. E isso é bom demais. Vamos lá, tem alguma participação aí ou tá tudo tranquilo, Renato? Ainda Se tiver, vamos mandando aí, 993-11-8000, telefone, esteja participando conosco, mandando perguntas, que nós vamos estar aqui para responder. O Edinaldo falou que ele não tá com a cobertura muito boa lá, ele vai tentar enviar um áudio que a ligação não tá funcionando. Vai enviar um áudio, sabe por quê? Tá tomando Sonrisal. Tá tomando Sonrisal porque o estômago tá ruim, o Vila Nova perdeu, tá nervoso pro jogo de São Paulo amanhã. Eu conheço meu atleta, eu conheço o Edinaldo Martins. Renato! Sim. Ontem nós tivemos rodada do Campeonato Brasileiro, rodada 21. Engraçado, 2 resultados bem parecidos, né? 2-1, o Bahia ganhou fora de casa do Curitiba, e 2-1, o Red Bull Brasil ganhou do Botafogo, o Botafogo se afundando cada dia mais. As equipes cariocas, né, tirando o Flamengo aí, e o Fluminense que dá essa oscilada, mas que está bem na classificação, o Botafogo e o Vasco está correndo um sério risco e está lutando para a zona de rebaixamento. Manda aí, quem acha que o Botafogo e o Vasco vai cair, manda aí para a gente aí, para nós tá falando aqui. Mas eu vou passar a classificação e vou falar desses 2 jogos, porque eu tive a oportunidade de ver um pouco do jogo do Bragantino e Botafogo. O Atlético Mineiro está em primeiro com 38, o Internacional em segundo com 36, o São Paulo em terceiro com 36, mas só que tem 3 jogos a menos. O Flamengo está em quarto com 36, com 3 jogos a mais que o São Paulo. O Palmeiras em quinto com 34, o Santos em sexto com 34, o Grêmio em sétimo com 33, o Fluminense em oitavo com 32, o Bahia em nono com 28, o Sport do Recife em décimo com 25, o Corinthians em 12º, é uma surpresa, hein? Com 24,
O Fortaleza, o Corinthians está em 11º com 25, o Fortaleza em 12º com 24, o Ceará em 13º com 24, o Atlético Goianiense em 14º com 24, o Red Bull que saiu até que enfim da zona de rebaixamento com 23 e tem time para isso, o Vasco 16º com 22, o Atlético do Paraná em 17º com 22, o Coritiba em 18º com 20, o Botafogo em 19º com 20 e o Lanterninha, o Goiás também, que está lutando aí para ver se consegue encontrar o seu bom futebol com apenas 12 pontos. Então o Bahia ganhou ontem fora de casa do Coritiba, afundou ainda mais o Coritiba e o Bahia deu essa, digamos, arrancada, né? Tá aí com 28 pontos, 6 pontos acima da zona de rebaixamento. 2 jogos é muita coisa, gente, no Campeonato Brasileiro, quando você está fugindo da zona de descenso e afundando o Coritiba. E o Botafogo perdendo para o Red Bull. Eu tive a oportunidade de assistir o segundo tempo desse jogo, que eu estava no aeroporto lá em São Paulo, e o Botafogo, o time debilitadíssimo. O time do Botafogo não está conseguindo ter uma cara, não está conseguindo, né? Teve aí a saída novamente do treinador Paulo Tuori, agora está o interino. O risco, o Botafogo não tem dinheiro, salários atrasados, o Calu entrou aos 42 do segundo tempo, mal tocou na bola. O Honda ainda está fazendo o papel dele ali, está jogando muito bem, está se destacando na equipe do Botafogo, é um dos poucos que está se salvando ali na equipe do Botafogo, junto com o lateral esquerdo, que é o jogador emprestado pelo Palmeiras, mas o risco do Botafogo está grandíssimo, está ali com 20 pontos, na zona de descenso. Uma equipe grande, quando passa do meio da competição, entra numa situação dessa, é difícil de sair, gente. É difícil de sair, porque sai treinador, chega treinador e as coisas não estão mudando. Salários atrasados. Não tem o torcedor no estádio para incentivar. Então, está muito complicado para o Botafogo. É um time grande. Eu tive, né, o privilégio, a honra de vestir a camisa do Botafogo do Rio no ano de 2002. Eu jogava no Atlético Mineiro e acabei sendo emprestado para o Botafogo do Rio, porque o treinador que foi meu treinador no Atlético Mineiro, o Abel Braga, ele foi para o Botafogo do Rio e pediu minha contratação, e eu tive alguns problemas extra-campo lá no Atlético Mineiro e eles resolveram me emprestar. Mas eu fiquei somente 4 meses no Botafogo do Rio, porque eu consegui apresentar um bom futebol, estava despertando interesses de outras equipes, e eu tinha um salário atrasado que o Botafogo não estava me pagando já há 4 meses. Eu fiquei 4 meses no Botafogo sem receber. E quando eu optei por entrar na justiça, o Atlético Mineiro assumiu a dívida e me trouxe de volta, e aí eu voltei para o Atlético Mineiro e comecei a jogar. Então eu tive a honra de vestir a camisa do Botafogo do Rio de Janeiro, um time fantástico, na época comandado pelo Abel Braga, e nós conseguimos grandes resultados, conseguimos chegar até a semifinal, né, nesses 4 meses que eu fiquei lá, da Copa Rio-São Paulo, que tinha na época. Então foi um momento bem bacana, e é triste ver o Botafogo nessa situação, mas lembrando que isso não vem de agora, tá? Desde a minha época o Botafogo já era um time desorganizado. O Botafogo tentou se organizar na época do Jair Ventura, né? Na época do Jair Ventura contava com alguns patrocínios e conseguia ainda cumprir com os seus compromissos, mas hoje não é o que nós estamos vendo. Aí traz Honda, traz Calu, jogadores que estão perto da aposentadoria, muito caros, eu não sei. E esses jogadores não têm uma cultura de jogar sem receber, né? Esse que é o problema. Imagine o Calu ali nas noites do Rio de Janeiro sem dinheiro no bolso. Se bem que ele deve ter muito dinheiro, mas ele quer receber, né?
É aquela história, nem relógio quer trabalhar de graça, né? Pois é. Eu lembro de uma entrevista que o Vampeta deu quando ele jogava no Flamengo. O Vampeta jogava no Flamengo e ele estava com 3 meses de salário atrasado. Aí um repórter foi até ele e falou: Vampeta, o que está acontecendo contigo? Cadê aquele Vampeta que jogou no Corinthians, que veste a camisa da seleção brasileira? Ele falou: olha, eu estou mais ou menos igual o Flamengo. O Flamengo finge que me paga e eu finjo que jogo. E aí virou até meme, né? Mas são coisas do Vampeta. Então tem muito jogador que tem muito jogador que tá fingindo, estão fingindo que joga aí. Mas vamos torcer pro Botafogo do Rio. E foi o que eu falei, né? Torcer pro América, pro Vila Nova subir para a 2ª divisão, porque o ano que vem nós vamos ver time grande aqui. Pode ter Vasco, pode ter Botafogo, pode ter Corinthians. Vamos lá, e o Corinthians que está nessa draga, né? O Corinthians que é goleiro. Está no meio da classificação, mas não está fora de perigo agora não. Não, porque o Corinthians está a 4 pontos da zona de descenso. E o Corinthians está sem força, cada dia mais perdendo credibilidade, né? O que nós estamos vendo. Como eu falei, ontem eu participei do programa ali, como toda segunda-feira, do Arena SBT, e o que nós estamos presenciando, né, por parte da imprensa, por parte do time, é uma confiança sendo abalada. O Corinthians já não está tão confiante. E aí você pega uma entrevista do Wagner Mancini, que o Corinthians, depois do jogo do Atlético Paranaense, para esse jogo do Atlético Mineiro, evoluiu. Aí, nós que somos repórteres, nós que temos que transmitir a notícia, né, as notícias para as pessoas, como que nós vamos falar que um time evoluiu se ele, contra o Atlético Paranaense, ganhou de 1-0? E contra o Atlético Mineiro ele perdeu de 2-1. Então, que evolução é essa? Eu prefiro não evoluir e ganhar do que evoluir e perder. Entendeu? No futebol é assim, é a lógica do futebol. Eu prefiro jogar mal e ganhar do que jogar bem e perder. No final das contas, o que importa é o resultado, né? Exatamente, o torcedor ele quer ver isso. O Brasil foi campeão em 94 com barreira desse jeito, ganhando de 1-0. O Brasil foi campeão em 2002 jogando desse jeito, jogando pro gasto. E com jogadores fenomenais. Mas o que? Entenderam o momento, entenderam a competição. E o Corinthians está sendo muito cobrado. E o mais assustador ainda é o quê? Que a cobrança está em cima do Gil, está em cima do Cássio, está em cima do Fagner, que são as estrelas do time, são os jogadores acostumados, né, com pressão, mas que chega um momento que não dá. De toda forma, são humanos, né? Não, são humanos. E outra, vamos dividir aí a responsabilidade. Vamos jogar a responsabilidade em cima do treinador, do presidente, vamos jogar a responsabilidade em cima dos jogadores que foram contratados, né? Não simplesmente bater sempre nos mesmos. Então é muito complicado. E para o Corinthians está muito mais perigoso, até porque esse nome que o Corinthians tem, essa força que o Corinthians tem, e o torcedor cobra. Daqui a pouco o torcedor vai estar lá no CT, cobrando dos jogadores, querendo bater, porque tudo é isso hoje, né? Tudo é resolvido na pancada. Acho que para ter vitória tem que bater nesse, tem que bater naquele, e não é desse jeito. Nós vimos aí jogadores tomando pescoção no aeroporto há um tempo atrás, né? Alguns meses atrás. Então é bem complicado para o Corinthians, bem complicado. Eu tenho falado nos programas que o Corinthians corre um grande risco de cair para a 2ª divisão, até porque está sem força nenhuma. Tá certo que tem times com menos qualidade que o Corinthians, mas se você for olhar bem para a tabela, for olhar bem para os confrontos que o Corinthians tem, tá muito difícil. Próximo jogo do Corinthians, é domingo contra o Grêmio, 8h30 da noite. O Grêmio, o Renato Gaúcho, ele joga por música.
e o Corinthians pressionado. Então, vamos Pedreira lá, pela frente. abre o olho. Hã? Pedreira pela frente. Pedreira, e o Grêmio tá subindo. Ninguém tá falando do Grêmio, mas o Renato Gaúcho, daquele jeito dele, quietinho, né, carioca, na malandragem, tá lá, ó, levando o Grêmio que já tá em quinto, sexto lugar. E aí vai. E aí vai pegar um Corinthians todo desmontado. O Renato Gaúcho, sem sombra de dúvida, ele sonha um dia em treinar um time grande de São Paulo. E no momento, para tirar leite de pedra, o melhor treinador para o Corinthians seria o Renato Gaúcho mesmo. Porque o Renato Gaúcho é o treinador aí, né, considerado que pega os refugos e faz os caras virar fenômeno, né? Foi o que ele fez no Grêmio e vem fazendo no Grêmio. E não que o Corinthians tenha refúgio, tá, gente? Mas o que eu tô falando é o quê? Ele resgata a confiança. Consegue extrair o melhor do jogador. Sim, mas então você está falando que no Grêmio foi refúgio? Não. No Grêmio chegaram muitos jogadores desacreditados. E o Renato Gaúcho foi incumbido de resgatar a confiança desses atletas. E conseguiu dar cara pro Cortez, conseguiu dar ânimo pro Jael, que hoje está fora do Brasil, conseguiu transformar o Maicon, que saiu desacreditado do São Paulo, num ídolo do clube, né? Conseguiu extrair o melhor do Jeromel. Então, é um treinador que tem o respeito e vai pegar um Corinthians aí todo desfigurado, digamos assim, sem confiança nenhuma. Vamos dar umas participações? Manda bala aí. Divino Freitas, bom dia, meu Goiás já era. Ô Divino, a nossa esperança é uma arrancada, né? Sempre nos finais das competições. Mas o Goiás não tem força para isso, não. Eu também acho que o Goiás é o mais forte candidato a estar na segunda divisão. Infelizmente. Ou pode ser também, felizmente, para que a diretoria do Goiás aprenda. Porque o Goiás, para quem acompanha o futebol, para quem é apaixonado por futebol, o Goiás funciona dessa maneira. Joga o Campeonato Goiano. Se o Goiás é campeão do Campeonato Goiano, as peças que ele tem, ele acha que consegue disputar um Campeonato Brasileiro de igual para igual. E não é assim. Por que eu falo isso? Porque o Campeonato Goiano, o Goiás sempre investe, não só o Goiás, né? Atlético Goianiense e Vila Nova, por quê? É um campeonato estadual, então a renda é mais baixa, tanto de público quanto da Federação Goiana, tudo. Então você não tem aquelas condições financeiras para estar pagando os jogadores como tem na Série A. Por quê? E aumenta a renda, direito de televisão, então funciona todas essas coisas. Até os patrocínios. Quando surge um campeonato brasileiro, um patrocínio que você coloca na camisa, por exemplo, a Dar José vai patrocinar, a Dar José Rádio TV vai patrocinar o Goiás. No campeonato goiano, ela vai falar, olha, eu vou pagar aí para vocês 1 milhão por mês. Por quê? É transmitido aqui para o estado de Goiás. Agora, quando se fala de campeonato brasileiro, a Dar José Rádio TV vai patrocinar o Goiás no campeonato brasileiro. 10 milhões por mês. Porque a visibilidade é muito maior. Nós estamos falando de uma visibilidade nacional. Enquanto o campeonato goiano é mais regional, né? Mais estadual. E por isso que a renda é menor. Então, os times investem pouco e for jogar o Campeonato Brasileiro, aí a história muda e o salário vai aumentar. Acabou que o meu problema no joelho não me permitiu acertar esse contrato com o Goiás, e vida que segue. Então é dessa maneira. Quando você faz um time barato, não é que ele seja ruim, não é. A questão é a seguinte, você precisa juntar o barato com o caro, porque são jogadores, digamos, com experiência que te dá um respaldo na Série A. Então o Goiás ganha o Campeonato Goiano, não investe no Campeonato Brasileiro, aí espera 10, 15 rodadas para poder trocar todo mundo. Aí começa aquele desespero, busca um aqui, busca um ali e não consegue dar cara para o time. E é isso que acontece com o Goiás. É isso que acontece com muitos times
né? Time grande não, time grande já faz uma pré-temporada nos Estados Unidos, em outros lugares, e já consegue com a sua renda, né? Com sócios, torcedores bancando, ajudando o time também, comprando uniformes, investindo no time, consegue pagar o salário dos jogadores. E muitos atrasam ainda, tá? Muitos atrasam, por quê? Por exemplo, ninguém contava com essa pandemia, não tem torcedor, não tem renda. Os clubes estão vivendo do quê? Estão vivendo dos patrocínios, estão vivendo da renda dos direitos televisivos, porque não tem torcedor, então não entra outra renda. É mais ou menos assim, você trabalhar esperando o 13º no final do ano e você recebe a notícia que não vai ter. E aí, você já se programou para pagar aquela conta no final do ano e não vai ter. E no futebol, não é somente o 13º não, tá? O que eu estou falando é o quê? Que nós já estamos aí 8 meses na pandemia. Sim, desde março. Desde março. Então, desde março, o futebol sem público. É muito complicado. E se o Goiás cair para a 2ª divisão, que eu creio que vai cair, tomara que aprenda. Tomara que aprenda, que faça equipes competitivas e que nós possamos ver o Goiás assim como foi. Porque o Goiás nunca foi um time de contratar jogadores. O Goiás sempre foi um time de revelar jogadores. Pega aí na época do Dil, na época do Túlio, quem mais? Evandro, vamos lá, tantos jogadores, Romeu, Ronildo, Danilo, Grafite, Josué, Fabão, Tolói. Então nós estamos falando de jogadores sempre, Eric, Dudu, Michael. Esse é o papel do Goiás, é revelar jogadores. Não ir buscar jogador lá, não sei na onde, valendo com salário de 300 mil reais. Rafael Moura, com todo respeito, tem a sua história no futebol. Tá certo que nunca ganhou nada, mas tem, né, o histórico de ter passado por Atlético Mineiro, Internacional de Porto Alegre, tantos outros clubes, mas não vive um bom momento. Então precisa dar lugar para os jovens, porque são os jovens revelados que traz o din-din para o clube, porque o Goiás não vai conseguir vender o Rafael Moura, o Goiás não vai conseguir vender o Fernandão. O melhor jogador do Goiás era o Braz, né, o zagueiro lá, como que era que jogou no Flamengo, era o canhoto, se você puder puxar aí, até esqueci o nome dele, fugiu da mente aqui, e o Goiás vendeu ele era o capitão do time, o que estava fazendo a diferença ali. Imagine o zagueiro, com os chutes de fora da área, com as faltas, estava fazendo a diferença para o Goiás. Então eu não vejo uma arrancada do Goiás e creio que já é o primeiro time aí na 2ª divisão. Tem mais participação. Manda aí. Maílson Arruda. O São Paulo leva muitos gols na mesma proporção que faz muitos. Qual o segredo para nós passarmos do Flamengo nas quartas? Fazer retranca ou jogar para matar o jogo? Não, como que é o nome dele? Maílson Arruda. O Maílson, boa pergunta, obrigado pela participação. Maílson, é o seguinte, o São Paulo realmente, o que assusta o torcedor são paulino... O Ricardo Gonzaga está falando aqui, Rafael Vaz. Rafael Vaz, obrigado. Rafael Vaz, muito obrigado. O zagueiro que o Goiás vendeu. Respondendo a pergunta a respeito do São Paulo, o São Paulo, o que assusta o torcedor são paulino é exatamente esse tanto de gols que o São Paulo sofre, devido ao esquema tático. Né? O Fernando Diniz, ele está tendo êxito agora, e ele tem a oportunidade de ter muito mais êxito ainda. Ninguém torce para que o treinador não dê certo. Eu sou um defensor de permanência do treinador. Mas, por exemplo, hoje o Diniz está tendo resultado. Nós, torcedores, somos resultadistas.
Então, se o São Paulo perder amanhã a classificação para o Flamengo, vai voltar tudo aquela cobrança novamente em cima do Fernando Diniz, que a culpa é do Diniz. Ele pode colocar o melhor time dentro de campo. A questão é o seguinte, esse esquema de jogo dele é muito perigoso. É perigoso demais, tem muitas irresponsabilidades, digamos assim. São muitas jogadas desnecessárias. Contra o Flamengo, no primeiro jogo no Maracanã, o São Paulo era para ter tomado uns 4 gols no primeiro tempo. De entregar a bola, assim, de Igor Gomes e sair jogando, perder a bola na frente da área, o Luciano dando passe errado, o Michael fazendo jogada, cruzando, o Gabigol não conseguindo finalizar. No segundo tempo teve aquela do Arrascaeta, que o Volpi foi sair com o Bruno Alves foi olhar antes de tocar, e zagueiro não é acostumado a isso. Zagueiro é diferente de atacante. Zagueiro não é um cara que quando a bola vem, ele fica olhando a jogada para saber onde vai jogar. Não, ele já sabe que ele vai dar chutão. A bola está perto da área. Então, tem muitas atitudes irresponsáveis por parte do Fernando Diniz com o sistema de jogo. Se o Fernando Diniz pega o time e fala assim, olha, o negócio é o seguinte, nós vamos jogar contra o Flamengo. Apertou, pode dar chutão. Tenta sair jogando. Mas se vê que está muito apertado, dá chutão. Põe os zagueiros para ser zagueiros. Põe os volantes para ser volantes. Não adianta você querer cobrar do Luan, desarmar a jogada e tentar armar a jogada. Não é, ele é desarmador. Entendeu? O nome, o papel do volante da equipe é isso, é desarmar a jogada igual o Amaral fazia. Amaral, vai lá, marca aquele lá, pega a bola e entrega pro Alex. Ele fazia isso no Palmeiras, e o Palmeiras foi campeão. Entendeu? Então, se o Diniz mudar essa postura defensiva, dando uma liberdade maior para os zagueiros dar chutão, a chance do São Paulo ser campeão brasileiro, a chance do São Paulo ser campeão da Copa do Brasil, é muito grande. É muito grande porque o São Paulo vive um momento fantástico. O ataque do São Paulo está fazendo muitos gols. O Volpi vive um momento espetacular que logo, logo vai ser lembrado pela seleção brasileira, né? Pelo treinador Tite, isso sem sombra de dúvida. Mas o torcedor de São Paulo sempre fica com medo. Eu sou torcedor são paulino. Ah, como que vai ser o jogo amanhã? Vai ser fácil? Não, não vai ser fácil. Tem condições de ganhar? Muito. Até porque o São Paulo está com vantagem. O São Paulo, para ele ser desclassificado, ele precisa tomar 2 gols de diferença. Mas nós, torcedores são paulinos, sabemos que o São Paulo já entra no jogo tomando gol. Porque o São Paulo é o time que mais toma gols na Série A. O São Paulo é o time que mais tomou gols esse ano. Então, digamos que o Flamengo já está ganhando de 1-0. Então, já está indo para os pênaltis. Entendeu? Se a gente for pela lógica do que está acontecendo com o time do São Paulo. Agora cabe o quê? Cabe ao Fernando Diniz mudar essa história. A culpa é dos zagueiros? Eu não vou culpar os zagueiros, não. Eu culpo o treinador sim, por quê? Porque o treinador que está tirando a característica do zagueiro. O zagueiro sempre foi de dar balão. O treinador quer que ele saia jogando. E aí? De quem que é a culpa? Ah, se o zagueiro der chutão, ele não vai jogar. Então ele está cumprindo aquilo que o treinador está pedindo. Mas eu acredito na classificação do São Paulo, sim. Não vai ser fácil. O Flamengo vem totalmente desfigurado, né? O Flamengo vem com uma equipe aí totalmente desmontada, sem suas principais peças. Isso é um fator favorável ao São Paulo. Mas o jogo é dentro de campo. O São Paulo ganhou grandes jogos, né? Contra o Flamengo, contra tantas outras equipes, né? Só que perdeu também jogos que todos nós achávamos que ia ganhar. Binacional, Mirassol, recentemente o Lanús na Sul-Americana. Então, torcedor São Paulino sabe o que tem que fazer? Igual estou fazendo. Um jogo após o outro. Não vamos pensar lá na frente, não. Não vamos pensar em título, não. Vamos pensar no jogo de amanhã contra o Flamengo e vamos torcer para a vitória. Condição tem. Time tem. É colocar dentro de campo. Tem mais participação aí ou não, Renato? Tem um rapaz aqui, acho que você conhece ele. Mandou um áudio pra gente.
Alô, amigos, um abraço a todos aí da rádio Cicinho na área, o programa que traz credibilidade também. Alô, amigos, um abraço a todos aí da rádio Cicinho na área, o programa que traz credibilidade também, traz sempre audiência de todos os dias, né, das 10 às 11 da manhã. Manda um abraço para o meu parceiro Cicinho, né, Cicinho? Hoje eu não estou presente junto com você aí e a todos os amigos da Rádio Adair José, né, Rádio TV e também o programa Cicinho na área. Hoje não estou presente aí, mas estou fazendo umas visitas aqui nas cidades para acontecer a copinha de base da Martins Show de Bola, que é onde vamos ter aqui em Aragoiânia, né, do dia 3 ao dia 6 de dezembro, a copinha da empresa Martins Show de Bola, qual eu faço parte também. E a gente quer mandar um abraço especial ao Cicinho e aos amigos do programa, que dia 21, sábado agora, vai acontecer o primeiro torneio de pênaltis, né, onde as equipes e as duplas, né, já estão se preparando, né, e eu estou aqui em Goiânia, daqui a pouquinho, né, vou chegar a Goiânia, né, Cicinho, para poder pegar já também as premiações, que é os troféus e também as medalhas que a gente vai premiar, o campeão, o vice, o terceiro lugar e também o quarto, né, além das premiações em dinheiro, aonde vai acontecer aí no dia 21, a partir das 8 horas da manhã, vai começar o torneio, primeiro torneio de pênalti no C12, o centro de treinamento aí do nosso parceiro aí, amigo Cicinho. Vamos estar, todo mundo está preparado, né? Todo mundo já eufórico já para começar esse torneio, né? As duplas, várias duplas treinando, né, Cicinho? Vários goleiros se preparando. Tem goleiro aí, ó, que comprou até luva nova, hein, Cicinho, amigos ouvintes. E eu quero ver a galera ficar falando aí que os goleiros é mão de alface, é mão de quiabo, essas coisas não, hein? Os goleiros estão preparando, estão ajeitando, né? A galera já também com chuteiras já só site, tudo preparada, porque igual nós comentamos aí no programa, Cicinho, amigos, que chuteira de cravo não poderá jogar. Tênis, igual nós já comentamos também, tênis é perigoso escorregar e complicar, né, a situação de quem vai bater esse pênalti e também para o goleiro, né? Então, a galera que está nos ouvindo aí o programa, se preparem, porque vem grandes duplas para participar desse grande primeiro torneio de pênalti aí no C12. É sábado agora, a partir das 8 horas da manhã. Grandes preparativos, vamos ter também transmissão ao vivo pelo canal do YouTube da Martins Show de Bola, ao vivo com o locutor narrando os jogos, narrando a penalidade, não é jogos, né? Penalidade. Vai narrar essas penalidades aí, vamos ter um repórter também para entrevistar esses atletas, e aí vai ser muito bom, né, Cicinho? Tudo preparado, tudo dentro do protocolo que exige, né, a vigilância sanitária. Então nós vamos estar presentes nesse grande torneio sábado aí no C12 em São Luís de Montes Belos. Ao amigo Cicinho, né, um grande parceiro nosso, grande amigo Renato, que está sempre aí na pilotagem, né, Cicinho? Faz um belíssimo trabalho aí. A gente estará de volta amanhã a partir das 10 horas da manhã, falando de esporte, falando do que é nosso. Um abraço para vocês, muito bom dia e até amanhã. Valeu, Edinaldo Martins, obrigado, parceiro, tá aí, ó, acompanhando o futebol, né, da garotada. O Edinaldo Martins, esse cara abençoado, esse cara que é apaixonado por futebol, e como ele falou, já está dado o recado, no sábado, a partir das 8 horas da manhã, nós vamos ter ali no Centro Esportivo as cobranças de penalidades. Vai ser uma atração diferente, né? Novidade, né? Novidade que vai reunir o magrinho, o gordinho, o grandinho, o pequenininho, que todos vão ter a oportunidade de viver o que é uma cobrança de pênalti. Até porque não vai ter torcedor, mas tem a pressão dos atletas que vão estar ali. Então se prepare bem. São 32 duplas. Então você tem 62 outras pessoas pondo pressão lá, é muita coisa. Pois é, exatamente. E outra, tem muito mais pessoas ainda, porque vai ser transmitido ao vivo pelo canal do YouTube, né? Da Martins Eventos. Então, galera, vamos lá. Você aí que é acostumado a falar, o cara é ruim, errou pênalti é ruim, tem a obrigação de fazer, vai ser só uma vez. Se fosse eu fazia. Se fosse eu fazia, e aí? Vamos ver, do outro lado tem um goleiro. Você vai ver a hora que o goleiro abrir os braços assim, ó. Tá vendo, ó? Eu tô na tela aqui, né, do Instagram, do Facebook, né? Do Instagram e do Facebook, ó. Imagine que tem a tela, né? Vocês estão me vendo aí, né? Se eu abrir os braços já ficou pequeno, né? Você vai chutar em que canto? É assim que o goleiro faz. Escolinha Arena, falando, sábado estaremos aí. Escolinha Arena. Ah, é verdade. O Ricardo
O Ricardo, que está organizando também, junto com o Hugo, gestor lá do Centro Esportivo, a visita do Centro Esportivo, né, da Escolinha C12, lá em Montes Claros. Vamos ver se a gente faz esse jogo em dezembro, Ricardo. Um grande abraço a todos aí do Escolinha Arena. E já estamos chegando ao final do programa aqui, Renato. Eu quero passar, hoje também tem muitos jogos, tá? Hoje tem jogo da Liga das Nações. Você que gosta de futebol, às 16h45 tem Croácia e Portugal do Cristiano Ronaldo. Às 16h45 também esse jogo televisionado, França e Suécia do Ibrahimovic, será que vai, hein? E a França do Mbappé. Às 16h45 também, jogassem Espanha e Alemanha. Que diferença, hein? A Liga das Nações com as eliminatórias, hein? Outro jogo, às 16h45, Suíça e Ucrânia. E pelas eliminatórias sul-americanas, hoje às 18 horas, Venezuela e Chile. Às 18 horas também, Equador e Colômbia, jogão. Às 20 horas, Paraguai e Bolívia, jogão. E às 20 horas, Uruguai e Brasil, no estádio Centenário, que jogassem o Brasil bem desfalcado, jogando contra o Uruguai motivado, vindo de uma vitória. O Brasil ganhou também, mas não convenceu contra a Venezuela. A gente está em cima do tempo, mas a sua previsão, que não pode falhar, todo o programa, pelo menos o Brasil vai? Brasil e Uruguai, eu acho que vai ser 2-1 pro Brasil. 2-1. 2-1 pro Brasil. Eu ia ficar em cima do muro, porque esse jogo tem tudo para dar empate. Mas eu acredito que a seleção do Tite, apesar de ter feito um jogo ruim contra a Venezuela, ganhando somente de 1-0, Venezuela que 3 jogos, 3 derrotas. O penúltimo jogo tinha perdido em casa pro Paraguai, um time que não está bem. E o Brasil tinha tudo para emplacar uma grande vitória, para dar, né, moral para esse jogo contra o Uruguai, mas acabou ganhando de 1-0, mas ganhou, isso é importante, e não tomou gol, então tá bom demais. Então hoje contra o Uruguai tem Cavani, tem Suárez, é um time encardido, mas não tem aquela pressão do torcedor, ali, né, são ali os jogadores dentro de campo. Vai ser um jogo muito truncado, mas eu creio na vitória por 2-1 da seleção brasileira. Mais alguma pergunta aí, Renato? Mais alguma participação ou tá tudo tranquilo? Pessoal apoiando aqui no Facebook, no Instagram, dando joinha, mandando bom dia, mas nenhuma pergunta. Então beleza, galera, recados dados, programa Cicinho na área fica por aqui, nessa terça-feira abençoada por Deus. Obrigado a todos os eleitores aí, né, que votaram, independente do candidato que votou, mas compareceram às urnas, que amam, né, a nossa cidade de São Luís de Montes Belos, cada um depositando seu voto. Parabéns ao prefeito que foi reeleito, o Major, juntamente com o Júnior da Receita, né, o nosso prefeito. Então que Deus abençoe nesses novos 4 anos. Creio que agora o senhor vai ter a oportunidade de estar administrando a nossa cidade, até porque esse último mandato, né, e o primeiro mandato, o senhor não teve a oportunidade de governar. Começo da administração toda conturbada, era ou não era prefeito. Depois, quando começou, veio a pandemia, e agora que Deus abençoe a vida do senhor. Parabéns, né, à oposição que fez a sua campanha e entregou o melhor também para a cidade, e a todos os vereadores que venceram e os também que não venceram. Que Deus abençoe e que vocês possam fazer o melhor para a nossa cidade de São Luís de Montes Belos. Então que Deus abençoe a sua participação, que Deus abençoe sua vida, que tenhamos um dia abençoado, e muito obrigado pela participação. O programa Cicinho na área fica por aqui. Amanhã estaremos de volta aqui na Dar José Rádio TV às 10 horas da manhã. E agora fica com o programa Cheio da Graça com o presbítero Rafael Medeiros. Deus abençoe. Obrigado, Renato. Obrigado a vocês que participaram. Um grande abraço. Bom dia. Deus, até mais.
Você ouviu o programa Cicinho na Área, trazendo para você informações do mundo do esporte. Uma boa tarde e obrigado pela audiência. Centro Esportivo Iavé Chamar C12, a estrutura esportiva mais